Pra você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias. Muitos amigos estão sempre mandando mensagens pedindo ajuda. E a matéria da semana que mais teve pedido de ajuda referente à aposentadoria é informações sobre a diferença entre período de carência e tempo de contribuição. Você sabe o que é? Qual é a diferença entre um e outro? Se você não sabe, se você está com dúvida na hora que você acessa o site meu INSS, você, meu amigo, vai tirar todas as suas dúvidas referentes a essa matéria de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal de notícias, se inscreve aí. Hoje é dia 19 de julho. A matéria de hoje é principais diferenças entre período de carência e tempo de contribuição na hora da sua aposentadoria. Bom, é muito comum ver filiados ao regime não saberem a diferença entre período de carência e tempo de contribuição. Na matéria de hoje vamos explicar exatamente o que é cada um deles e quais são os impactos para você na hora de fazer o seu pedido à sua aposentadoria. Primeiro, o que é o pedido de carência? Você, meu amigo, sabe? O período de carência, segundo o artigo 26 do decreto 3048/99, período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses das suas competências. Primeiro, para o segurado especial considerar-se período de carência o tempo mínimo de efetivo exercício da atividade rural, ainda que forma descontínua, igual ao número de meses necessários à concessão do benefício requerido. Segundo, será considerado para efeito de carência o tempo de contribuição para que o plano de seguridade social do servidor público anterior à lei 8.647, de 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante do cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Ou seja, o período de carência é o tempo mínimo em meses que você, trabalhador, precisa pagar ao INSS para ter direito ao benefício do INSS. Há benefícios que exigem e outros que não. Vamos a um exemplo para melhorar a explicação. Vamos supor que um cliente bancário contrate um seguro de vida no seu banco. Uma das coberturas de seguro de vida é que anualmente o contratante pode marcar um clínico em algumas clínicas filiadas ao banco. Porém, existe o período de carência mínima de 3 meses. Após isso, poderá marcar exames. Da mesma forma, funciona assim o período de carência para o segurado do INSS. Bom, como é feito o cálculo do período de carência? A grande diferença no cálculo está na forma que é considerada o tempo para o período de carência e o tempo de contribuição. Suponhamos que o trabalhador exerceu sua atividade do dia 25 de junho de 2019 a 5 de julho de 2019. Para o tempo de contribuição será contado 10 dias e para o período de carência são considerados 2 meses. Isso significa que haverá discrepâncias entre os cálculos desses tempos. É difícil contar o período de carência, que torna-se complexo, pois há muitas condições em que não se elege aquele período para a contagem do período de carência. É mais fácil explorar o que não conta para o período de carência. Vamos listar então, com base no artigo 154 da IN 77. Bom, primeiro, tempo de serviço militar, obrigatório ou voluntário. A partir de hoje, o INSS, quer dizer, já está rolando há um tempo, a partir desse mês, o INSS está sendo obrigado a contar o tempo que você ficou aí no serviço militar, obrigatório ou voluntário. Então, na hora que você for se aposentar, leva também o certificado do Exército, tudo que você tiver da época que você passou pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, você leva para poder fazer a contagem na hora que você vai se aposentar. Tempo de serviço de seguro do trabalhador rural anterior a novembro de 91 ou período indenizado após 1991. O período de auxílio acidente ou auxílio suplementar.
o período de aviso prévio indenizado, o período de auxílio-doença não intercalado por períodos de contribuição. Doenças em casos em que o período de carência é desconsiderado. Há casos de doenças específicas que são desconsideradas apenas quando o filiado seja acometido da doença após se filiar ao regime geral da Previdência Social, conforme o artigo 1º da Portaria Interministerial 2998/2001. Aí você vai ter tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, neofrapatia grave, estado avançado do gênero de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave. É importante conhecer também que cada benefício concedido pela Previdência Social tem período de carência específico, ou não há período de carência conforme a tabela que você vai ver agora. Na natureza do benefício: tempo, auxílio-doença e aposentadoria, 12 meses. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade. Esse período pode ser menor de acordo com a regra da transição do artigo 142 da Lei 8.203 de 91, que dá um total de 180 meses. Ok? Salário maternidade para segurados contribuintes individuais, facultativas e especial. Algumas não precisam cumprir carência. Aí você vai ter aí no caso, abaixo não vou passar para você, mas o período na maioria dos casos é de 10 meses. Então vamos lá: auxílio reclusão, precisa de 24 meses de carência. Pensão por morte, não há carência. Salário família, não há carência. Auxílio acidente, não há carência. Salário maternidade para segurados empregados e empregada doméstica e trabalhador avulso, não há carência. Benefícios pagos a segurados especiais, exceto aposentadoria por tempo de contribuição, não há carência. Serviço social, não há carência. O que é o tempo de contribuição? O tempo de contribuição é o tempo contado da data a data, desde o início da contribuição até a data do requerimento ou desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos em que houve suspensão do contrato de trabalho, interrupção de exercícios e desligamentos da sua atividade. A contagem do tempo de contribuição vai depender, além de outras peculiaridades, de cada categoria de segurado e do tipo da atividade. São contados como tempos de contribuição o período de exercício da atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, urbana e rural, ainda que anterior à sua instituição, mediante indenização das contribuições relativas ao respectivo período. Período do vínculo empregatício do segurado empregado, o período de atividade empregado doméstico, o período de atividade exercida como contribuinte individual, desde que devidamente recolhidas as contribuições, o período de atividade anterior à filiação obrigatória ao regime geral da Previdência Social, desde que devidamente comprovada e indenizada, o período da atividade como ministro da confissão religiosa, desde que recolhidas as respectivas contribuições, o tempo de serviço segurado especial, desde que haja contribuição facultativa à Previdência Social, o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer a atividade remunerada que o enquadra no seguro obrigatório da Previdência Social, o período de contribuição efetuada para o segurado depois de ter deixado a atividade remunerada que enquadra o seguro obrigatório especial, o período segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre períodos e atividade, o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não, o tempo de serviço militar, salvo se já contado para outro regime previdenciário,
o período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade, o período de contribuição efetuada com seguro facultativo, o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou município, inclusive prestado à autarquia, a sociedade de economia mista ou a fundação instituída pelo poder público regularmente certificado, o tempo de exercício do mandato classista junto ao órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tenha havido contribuição previdenciária. O período de licença remunerada desde que tenha havido desconto de contribuições. O período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada desde que tenha havido desconto de contribuições. O tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada ao regime próprio da Previdência Social. O período da atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento da contribuição com indenização do período anterior. Para o trabalhador avulso, o período em que efetivamente tenha exercido a atividade, computando-se os respectivos meses integralmente, excluindo aqueles em que, embora o segurado estivesse à disposição do sindicato, não tenha havido exercício da atividade. O tempo exercido na condição do aluno aprendiz, referente ao período do aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta orçamento público e vínculo empregatício. Ficou claro? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo. Se você ainda quiser saber mais sobre essa situação, tirar algumas dúvidas, você pode procurar um advogado especialista em direito previdenciário ou você pode procurar a Defensoria Pública e tentar saber qual é a situação que você se encontra, se você aí pode ou não se aposentar. A matéria de hoje, como você está vendo, junto com o Jornal Contábil, é, no caso, quais são as diferenças entre o período de carência e o tempo de contribuição e o efeito que cada uma delas traz na hora em que você, meu amigo, vai fazer o pedido para se aposentar. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, compartilhe nossa matéria, se inscreva no nosso canal, se tiver dúvida comente e até a nossa próxima matéria aqui no meu, no seu, no nosso canal de notícias.